Olá, estudantes do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos a nossa 13ª aula de História. Lembre lá dos nossos combinados. Ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lavar sempre suas mãos. E escolha um lugar bem confortável aí para colocar seus materiais, porque a gente tem muita coisa para aprender hoje. Quais são os materiais que nós vamos precisar? Caderno ou uma folha branca para registrar a aula de hoje, lápis, borracha e lápis de cor. Vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Vamos fazer uma revisão do que nós falamos da aula passada. A aula passada, o nosso tema foi contribuições de diferentes grupos africanos, afro-brasileiros e quilombolas. E começamos falando do conto do Baobá. Você lembra o que é um conto? Conto é um fato, um determinado acontecimento, geralmente é uma ficção. E ele é uma história inventada, fantasiosa. E os contos, eles são passados de forma oral, de geração por geração. Daí a importância de valorizar a ancestralidade e os griots. E da ancestralidade, olhem lá na tela. Relaciona-se com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. Ela tem a ver com os antepassados, as histórias de vida e o autoconhecimento dos indivíduos. É um tema muito importante para a cultura africana e para as culturas orais. Eles valorizam e respeitam muito os anciões, os griots, pessoas mais idosas e sábias. Na África, os griots são bibliotecas vivas da tradição oral de vários povos africanos. O griot é responsável por guardar e transmitir a história do seu povo. A palavra griot ela é utilizada para falar dos contadores de histórias, cantores e os poetas populares lá no continente africano, certo? E também nós aprendemos algumas palavras africanas. Nós usamos, que nós usamos no dia a dia, e nós usamos o livro Memória das Palavras, que foi escrito por Rogério Andrade Barbosa, certo? Falamos também de algumas características, como o cabelo. Eu até dei um depoimento da minha transição capilar, lembram disso? E a gente usou o livro Meu Crespo é de Rainha. Ele fala dos cabelos crespos e apresenta penteados e cortes de cabelo de uma maneira assim positiva, alegre e elogiando esse povo, certo? Falamos do vestuário africano, que ele contribuiu muito com a cultura brasileira, com o vestuário brasileiro, porque é um vestuário bem colorido, com bastantes estampas, principalmente listrados, geométricos, plantas, Então esse vestuário colorido contribuiu com nossas roupas também, certo? E vamos para a aula de hoje, Nossa aula 13, que é sobre tropeirismo e a cidade de Curitiba. Peguem lá o seu caderno e a folha e vamos registrar. Da data de hoje, aula 13, História, Tropeirismo e a cidade de Curitiba. Eu vou dar um tempo aí para você fazer isso, certo?
Então, já registrou a aula de hoje? Para falar da aula de hoje, a gente vai lembrar um pouquinho que a gente estudou sobre a Vila de Curitiba. Olhem lá a imagem. Nós falamos da Praça Tiradentes, que é a mais antiga da cidade. Nela foi construído o Marco Zero, local que marca a origem da cidade. Também foi onde foi construída a primeira capela, que é onde fica hoje a Catedral Metropolitana de Curitiba. Ali perto também construíram o Pelourinho, que era o lugar onde eram punidos e expostos os criminosos, e também era utilizado para torturar os escravizados. O Pelourinho era símbolo do poder, mas não ajudou a cidade a virar uma vila reconhecida naquela época, né? Eles achavam que com a construção do Pelourinho já ia virar uma vila e logo uma cidade, mas não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo, outras famílias vieram morar aqui e começou a acontecer muitos crimes, roubos, né? E eles queriam autoridade naquele lugar. E daí eles escolheram Mateus Martins Lemes como capitão povoador do Arraial, atual cidade de Curitiba, certo? E ele, percebendo tudo o que estava acontecendo, né? Ele reuniu o povo na capela e em 1693 os moradores unidos pressionaram e conseguiram que fossem realizadas eleições para a administração de Curitiba. Isso aconteceu no dia 29 de março. Eles elegeram juízes e vereadores para a vila, certo? Hoje nós vamos continuar com o gibi Viagem pela História de Curitiba, né, com a turma do Curitibinha, e nós vamos estudar sobre a parte 6, sobre os tropeiros. E quem eram os tropeiros? Os tropeiros eram condutores de mulas e também comerciantes. Eles faziam comércio de animais e também de alimentos, principalmente o charque, entre as regiões sul e sudestes. Eles passavam por muitas cidades do Paraná. O charque é uma carne salgada e seca ao sol, com o objetivo de mantê-la própria ao consumo e conservar por mais tempo. Temos que lembrar que naquele tempo não tinha eletricidade e nem geladeira, né? Então eles utilizavam, né, maneiras de conservar os alimentos. E eles utilizavam o caminho dos tropeiros, que ligava por via terrestre o Rio Grande do Sul com a comarca de São Paulo. Haviam várias estradas, né, vários caminhos. E uma dos mais conhecidos era o caminho do Viamão, que saía da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e ia até Sorocaba, em São Paulo, passando pelo Paraná, por várias cidades. Vamos conhecer as cidades por onde passavam o caminho do Viamão? Uma das cidades, né, era Lapa. A Lapa é uma cidade mais antiga do Paraná. O município teve sua origem com os tropeiros mesmo passando por aquela região. A Lapa foi responsável pelo fim da Revolução Federalista, mas isso é uma outra história que fica para outra aula, certo? Outra cidade que passava os tropeiros era Palmeiras. Palmeiras ainda conserva em muitos seus prédios, residências e nas igrejas os traços desse ciclo histórico e econômico da época do tropeirismo. É uma cidade bem interessante para conhecer. Outra cidade é Ponta Grossa, que é conhecida como Princesa dos Campos. A cidade tem uma série de atrativos naturais e um dos principais destaques é o Parque Estadual da Vila Velha, que é essa imagem maior que aparece ali na tela, certo? A outra é Castro. Castro possui o primeiro museu do tropeiro no Brasil. Castro tem uma curiosidade, ela já foi capital aqui do Paraná, na época da Revolução Federalista. Outra cidade é Piraí do Sul. A cidade conta com muitos atrativos turísticos e de aventura. Dá para fazer caminhadas, boia cross, escaladas e também é uma cidade que pode apreciar a arte rupestre, porque tem alguns locais ainda que tem o desenho, né, da pré-histórica. Olha que legal. Outra cidade é Jaguariaíva. E o legal dessa cidade é que ela tem o 8º cânion mais extenso do mundo. E sabe o que significa o nome da cidade? Rio da Onça Brava. E a última cidade que eles passavam aqui do caminho de Viamão do Paraná para São Paulo é Sengés. E ela é uma das mais deslumbrantes belezas naturais do Paraná. Ela é uma referência tanto do turismo nacional e estadual. E o nome Sengés é em homenagem ao engenheiro que fez a estrada de ferro que passa na região. E ela trabalha muito com madeira, ela é a capital da madeira, certo?
Mas vamos voltar lá para nossa história, lá para o Curitibinha, certo? Olhem a imagem. Aqui no Largo da Ordem encontramos muito da nossa história. O bebedouro para os cavalos lembra as chegadas dos tropeiros. Que legal! Vamos falar um pouquinho do Largo da Ordem. O bebedouro, localizado no Largo Coronel Enéas, que também é chamado de Largo da Ordem, é de 1853. Mas ele não é o mesmo dessa época, ele foi reconstruído em 1980, no mesmo estilo em que existiu. Antigamente, o largo abrigava um comércio em torno das carroças dos colônios, que vinham trazer, os seus produtos agrícolas para vender. E hoje, agora nesse momento não, por causa da pandemia, mas é o lugar onde tem a feirinha do Largo da Horta, que aparece aí na última imagem. Olhem a imagem lá. A partir de 1737, caravanas de tropeiro passaram a usar o caminho aberto para o transporte de gado e mercadorias, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Lembrando que essas caravanas passavam então pelo caminho do Viamão. No meio desse caminho estava Curitiba, por onde eles passavam dessa forma, ajudando o comércio da região a se desenvolver. Curitiba ultrapassou Paranaguá em importância, tornando-se a sede da recém-criada comarca de Paranaguá e Curitiba, isso em 1812, mas continuava ainda sendo uma vila. Vamos fazer uma atividade? Vamos fazer uma carta enigmática. Você tem que decifrar o enigma e descobrir como era o nome das caravanas que chegavam à vila de Curitiba, movimentando o comércio local. Eu vou dar um tempo para você fazer isso, certo?
Conseguiu resolver a carta enigmática? Vamos ver a resposta, ver se vocês resolveram certo. Tropeiros, que nós falamos até agora. Agora nós vamos para a parte 7 do Gibi do Curitibinha, que fala Curitiba vira cidade. Olhem lá a imagem. Antes de ser cidade, Curitiba teve seu primeiro prefeito, nomeado em 1835, José Borges de Macedo. Foi ele quem criou a Rua das Flores e determinou que a frente das casas seriam calçadas, certo? Vamos conhecer um pouquinho da história desse primeiro prefeito de Curitiba. Então, José Borges de Macedo, ele nasceu em 1791 e morreu em 1851. Ele era natural da cidade de Castro, era filho do capitão Cirino Borges de Macedo e de Rosa Maria e Silva, eleito vereador da Câmara Municipal de Castro em 1814. Poucos anos depois, ele abriu um comércio em Curitiba. Ele é considerado o primeiro prefeito de Curitiba e é o único a exercer o cargo no período em que a cidade e o Brasil estiveram sob o regime monárquico. E você sabe o que o prefeito faz? O prefeito é a autoridade máxima do poder executivo do município. Ele tem como dever zelar pela boa administração do município, controlar os recursos financeiros públicos e planejar e executar obras, entre outras coisas. E ainda há atribuições desempenhadas juntamente com o governo estadual e federal. No dia 5 de fevereiro de 1842, Curitiba foi elevada à categoria de cidade. Finalmente, a população comemorava a conquista do dia 29 de março de 1693. Mas não foi assim que Curitiba virou a capital do Paraná. Mesmo ela sendo cidade, ela ainda pertencia à comarca de São Paulo. Mas a posição estratégica da região impediu avanços em direção a São Paulo e despertou nos paranaenses o desejo de emancipação. Até o dia 19 de dezembro de 1853, quando ocorreu a emancipação para a província do Paraná, com a posse do baiano Zacarias de Góes e Vasconcelos. E você sabe o que é emancipação política? É tipo uma independência política de um lugar, de um local. Esse local se emancipa e ele adquire autonomia política e social e tem o poder de se autogerir, ou seja, de tomar as decisões políticas e administrativas e elaborar suas próprias leis. Quando Curitiba virou capital? Ela só virou capital em 26 de julho de 1854, certo? Vamos fazer uma atividade? Essa atividade se chama bolhas. Você vai desembaralhar as letras nas bolhas e vai descobrir o nome do baiano que foi o primeiro presidente da província do Paraná. Vou dar um tempo aí para você realizar essa atividade, certo?
E daí, conseguiu desembaralhar as letras para descobrir qual é o nome do primeiro presidente da província do Paraná? O nome dele é Zacarias. Acertou aí? Vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade se chama Siga o Caminho. Você vai fazer o mesmo caminho da figura 1 na figura 2 para descobrir o nome do prefeito de Curitiba, certo? Vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade também.
E daí conseguiu seguir o caminho e descobriu o nome do primeiro prefeito de Curitiba antes mesmo dele virar cidade? Então, José Borges de Macedo, certo? E qual é o nome da cidade em que você mora? Você conhece a história da sua cidade? Você pode pesquisar sobre ela. Sabemos que as aulas estão sendo transmitidas para todo o Paraná. Eu gravo aqui em Curitiba e moro aqui em Curitiba também. Mas você que está assistindo, mora aqui em Curitiba ou mora em outra cidade? O Paraná ele é dividido em 399 municípios. O município mais populoso é Curitiba, que tem quase 2 milhões de habitantes. O menos populoso é Jardim Olinda, que tem perto de 1.500 habitantes, segundo os dados do IBGE. Nós vamos conhecer algumas cidades, as mais populosas do Paraná. A primeira é Curitiba, essa eu acho que você já está até cansado de tanto ouvir falar, então vamos para a próxima, né? A próxima é Londrina, que é a maior cidade do interior do Paraná. Londrina é um centro regional, sendo composto por comércios, serviços e agroindústrias. Outra cidade é Maringá. É uma das cidades do Brasil que consegue conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, planejada com avenidas largas, ampla área verde e excelente nível de qualidade de vida. Depois de Maringá, a cidade mais populosa seria Ponta Grossa, mas Ponta Grossa a gente já falou dela até nessa aula, lá quando a gente falou do caminho de Viamão, certo? Então vamos falar da próxima, que é Cascavel, que é um polo cultural com eventos anuais de música, dança, teatro, cinema e artes plásticas. Cascavel também se destaca como polo universitário e pela grande produção agrícola. A próxima é São José dos Pinhais. Nesse município foram instaladas várias fábricas de carro, que torna um dos polos automotivos da América do Sul, um dos principais. A agricultura também é destaque e São José dos Pinhais é o maior produtor de hortaliça aqui da região, certo? A próxima cidade que eu adoro, Foz do Iguaçu. Ela está localizada no extremo oeste paranaense, na chamada Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.
A cidade é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil e é o mais visitado dos estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, que eles vêm para o Paraná para conhecer Foz do Iguaçu, né? O Parque Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves e entre outros atrativos que tem a região, certo? A próxima é Colombo. Colombo tem a agricultura como motor econômico. A riqueza natural é um dos maiores atrativos turísticos do município e ela fica aqui bem pertinho aqui de Curitiba. Depois temos Guarapuava. Ela tem uma forte vocação para eventos de negócio, decorrente de sua forte industrialização e do desenvolvimento em diversos setores da economia paranaense. O próximo seria Paranaguá. Mas nós já falamos dessa cidade, né, lá na aula 6, porque Paranaguá foi a mãe das cidades aqui do Paraná, foi a primeira cidade aqui do Paraná. Lembram disso? Então, nós vamos para frente, né? Quem quiser saber um pouquinho mais de Paranaguá, busca lá a aula 6, certo? A próxima é a Araucária, que é um município que se destaca pela agricultura forte e pelo polo industrial consolidado. A Araucária também é afortunada em termos culturais, repleta de construções históricas e centros de memórias. A próxima cidade mais populosa é Toledo e ela é conhecida nacionalmente como a capital do agronegócio e também como a cidade do porco do rolete, certo? Conhecemos um pouco de algumas cidades do Paraná. Como eu falei, tem 399, muitas coisas para conhecer, mas acho importante conhecer a história de Curitiba, que é a capital, né, do estado do Paraná, que é o que a gente está fazendo agora, mas é importante você conhecer a história da sua cidade, pesquisar um pouco sobre ela, sobre os pontos turísticos, sobre algumas características, né? Vimos aí capital da madeira, capital do agronegócio. A sua cidade é conhecida como? Interessante pesquisar isso. Como que é o nome do prefeito da sua cidade, né? Quais são as leis que tem na cidade que podem ajudar, né, todo cidadão? Isso é bem importante conhecer. Agora você vai fazer um desenho da sua cidade e escrever o nome dela também. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
daí, já conseguiu terminar o seu desenho, falar um pouquinho da sua cidade? Então lembre-se, é importante você conhecer a história da sua cidade. Hoje nós conseguimos, conhecer um pouquinho de Curitiba e como que ela chegou até virar uma cidade. Várias aulas a gente está falando sobre isso, até que enfim Curitiba virou uma cidade, né? E a nossa aula terminou, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!